falar um pouquinho sobre depressão. A gente já falou algumas coisas, né, a respeito de depressão, que é importante a gente, para quem já sabe, a gente lembrar, e para quem não sabe ainda, a gente poder começar a ver a respeito do tratamento da depressão. Alguém aqui ainda não leu o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo? 2 pessoas, 3, tem mais gente, né? Umas 10 pessoas ainda não leram. Leiam, porque realmente vale a pena, tá? Toda leitura ela deve ser refletida, toda. A gente não pode ler uma obra espírita, ou qualquer obra que seja, simplesmente sair só pela capa, a gente já dizer tudo isso aqui é verdade. A gente tem que ler, né? Tem que se envolver com a obra, e nesse campo a gente tem que testar. A Cura da Depressão pelo Magnetismo, de Giacomello. Eu falei mais cedo, falei pela manhã, porque esse livro foram 6 anos de pesquisa de Jacó, a partir de uma depressão, um episódio de depressão que ele passou, ele próprio passou, onde ele conta toda essa história no livro, onde as pessoas que da equipe dele, que os amigos que aprenderam a aplicar passe com ele, que iam na casa dele para aplicar um passe nele, porque ele ficou 40 e poucos dias sem sair de casa, só deitado na cama. Aquele dia que ele só saía porque era levado para ir para o médico, só comia porque alguém lhe levava para comer, e assim por diante. Então, os amigos que iam na casa dele, ele aplicar um passe para lhe ajudar, quando terminava o passe, ele estava se sentindo pior do que antes do passe. E aí a gente não pode nem dizer, é por causa dos obsessores. Você não pode nem dizer, porque se eu apliquei um passe com um obsessor ou sem obsessor, no mínimo a pessoa tem que ficar do mesmo jeito, mas pior de forma alguma. O que é que significava? Que o passe tinha algo errado. Tinha algo errado naquela aplicação de passe. E eram as próprias pessoas que aprenderam com Jacó a aplicar passes. E aí, quando ele saiu da depressão, ele teve que parar para pensar a respeito disso. Porque ele já fazia muitos seminários, já tinha escrito o livro Passe há muito tempo. O livro Passe já era conhecido no Brasil inteiro. Então, ele teve que parar para pensar a respeito. O que é que está acontecendo? Ou o passe não ajuda em quem está com depressão, só piora, ou esse passe para a depressão está errado, não serve, tem que mudar o passe. E ele começou então a pesquisar. A partir daí, foram 6 anos pesquisando, com pessoas com depressão, recebendo o passe, até ele definir um método que realmente dava resultado. E esse método hoje a gente sabe que dá realmente muitos resultados, que já foi testado no Brasil inteiro e fora do Brasil por inúmeras casas espíritas, por muitos, por dezenas, talvez centenas de magnetizadores, em muitos casos. Então nós aplicamos esse tratamento, que está no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que já vem sofrendo algumas melhorias nessa forma de tratamento, está estabelecido no livro, né? Acredito que numa próxima edição do livro Jacó já vá revisá-lo com essa finalidade, de já colocando as novas descobertas para melhorar mais ainda esse tratamento, ter resultados melhores e mais rápidos com relação à depressão. Para quem não sabe ainda, esse tratamento da depressão ele é dividido em 3 níveis. 1, 2 e 3. Um é quando você chega à casa espírita com depressão e vai se tratar. Onde basicamente o tratamento é no esplênico, com dispersões apenas, e dispersões gerais. No nível 2 você já trata o esplênico e trata também um segundo centro que seja o mais desorganizado. O segundo que venha depois do esplênico em desorganização. E você já consegue fazer pequenas concentrações no esplênico. E no terceiro nível você já consegue fazer concentrações em outros centros de força, já tratar outras coisas para reorganizar o centro de força. Aí você percebe no tato magnético, quando você pega uma pessoa com depressão grave, quando você faz um tato magnético, você vê que há uma desarmonia assim, muito grande, mas não é só no esplênico, é em muitas áreas. Mas que não adianta tratar, não adianta estar mexendo em tudo que é centro de força em desarmonia naquele momento.
Uma das primeiras coisas no depressivo, ele precisa de muita energia, porque seu esplênico está muito congestionado, muito, e outros centros também estão bastante congestionados. O esplênico congestiona, aí o corpo deixa de ficar energizado como deveria, a pessoa começa a sentir falta de energia, o esplênico começa a sugar as energias do gástrico e do genésico, aí a pessoa começa a perder o apetite ou a comer demais, começa a já não ter mais desejo sexual, o esplênico já não está satisfeito, ele começa a sugar, porque o gástrico e o genésico aí vão se descompensar, e o esplênico então começa a sugar energias do cardíaco, que rapidamente se descompensa, porque o cardíaco trabalha com energia bem mais sutil do que o esplênico. É um centro de vibração mediana, enquanto o esplênico, o gástrico genésico, de vibração inferior. São centros mais densos, trabalham com energias mais densas. É como você ter um adulto que está com muita fome e você vai dar um mingauzinho ralo para ele comer. Não satisfaz. O que acontece? Ele tem que comer muito para satisfazer. Então o esplênico começa a sugar do cardíaco. Como o cardíaco só tem para oferecer para ele uma energia bem mais sutil, então ele começa a sugar muito, porque não satisfaz. E aí o cardíaco se descompensa violentamente. A pessoa pode começar a achar que está com problema cardíaco, porque ele tem palpitações, ele sente pontadas no coração, o coração acelera. Aí vai descompensando o resto. Quando chega no laríngeo, já atinge a vontade do indivíduo, ele não já tem vontade de fazer nada. Os hobbies que ele sempre gostou de fazer, ele não tem o menor interesse em fazer, já não tem vontade de comer, já não tem vontade de caminhar, não tem vontade de sair de casa, já vai perdendo vontade de tudo, vai se entregando realmente. Ele entra numa não-vida. Eu nunca passei por um episódio depressivo grave, já passei por um episódio depressivo leve, mas dá para se ter uma ideia, se imaginar o que é uma depressão realmente grave. Onde o desejo da pessoa realmente é sair daquilo. Não é se matar. O desejo é sair daquilo, porque aquilo não é vida. O indivíduo não se sente vivendo naquela situação. Tem uma biografia. O cara escreveu sobre a depressão que ele passou. E ele disse que ele teve ataque cardíaco e ele teve problemas renais. São duas das três maiores dores físicas. A maior dor física, segundo os entendidos, é a dor do parto. A dor do ataque cardíaco e de quem tem problemas renais são dores violentíssimas. São duas das três maiores dores. Ele teve as dores renais e teve o ataque cardíaco e teve depressão. Então, no livro, ele diz: eu preferia ter novamente problema no coração e problema nos rins. Mas a depressão eu não quero ter de novo. Para ele era o pior de tudo, foi ter a depressão. Porque realmente era uma situação que o indivíduo deixa de viver, deixa de se sentir vivo. Entra no fundo do poço. E Jacó atravessou, por isso, uma depressão violentíssima que ele teve. E que nos levou, que fez ele nos brindar com essa obra que hoje consegue salvar muita gente do suicídio. Muita gente. Hoje consegue tirar pessoas dessa situação de não vida. Porque a depressão, se eu não estou enganado, ainda é a doença que mais leva o indivíduo ao suicídio. E se você tem uma forma de tratar que tira pessoas da depressão, você está salvando vidas. Não só tirando as pessoas da depressão, está também salvando muitas vidas. Então vale muito a pena conhecer essa obra para poder ter de uma forma mais segura recursos para tratar pessoas com depressão, que realmente, eu não sei como é que é aqui em Taubaté, mas lá na nossa instituição, a maior quantidade de doentes que chega para tratamento é com depressão. Chega gente com câncer, chega gente com problema cardíaco, chega gente com pedra nos rins, chega gente com mais variados tipos de problemas, mas depressão ainda é o maior índice de pessoas que chegam procurando ajuda, é depressão. E se a gente tem esse recurso na mão, vale muito a pena conhecer para a gente aplicar. Mas deu trabalho, né?
deu trabalho para que ele pudesse realmente, Jacó conseguisse realmente instituir essa forma de tratamento e trazer para nós. Na nossa instituição é leitura obrigatória. Você terminou o estágio, primeiro, só é passista magnetizador lá se fizer o curso. Se não fizer, não trabalha aplicando passes. Você vem de outra instituição, não, mas eu já aplicava passe na instituição tal. Tem que fazer o curso. O curso demora 6 meses. Faz o curso, depois você trabalha. E só trabalha se tiver um bom aproveitamento no curso, se passar pelo estágio. Para fazer o estágio, que são as 4 últimas aulas, são 29 aulas, 25 aulas teóricas e de treinamento e 4 aulas de estágio. Só faz o estágio, você tem que ter pelo menos 75% de frequência nas aulas teóricas, pelo menos 75% de frequência nas aulas práticas, para poder fazer o estágio. Só trabalha na instituição se tiver feito o estágio. É rigoroso? É. Mas a gente quer o melhor, porque tem muita gente doente precisando de ajuda. Então, logicamente, a gente tem limitações de conhecimento, temos limitações de potencial fluídico, temos todas as limitações humanas. Então, vamos buscar utilizar ao máximo aquilo que a gente tem. É pouco ainda o que a gente tem, mas vamos buscar utilizar ao máximo. Por isso, essas exigências. Então, ele terminou o estágio, quer trabalhar, tem que ler o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Então, nós vamos ter uma reunião essa semana com os novatos, né, com aqueles que terminaram o estágio e querem trabalhar na instituição, que em nenhum momento a gente faz propaganda disso, porque o nosso interesse é que as pessoas aprendam magnetismo e levem para onde for. Mas aqueles que quiserem ficar serão bem-vindos. Então, numa turma de mais ou menos 50 que terminaram, a gente começou como 65, terminaram o curso depois dos 6 meses, em torno de 50, 30 e pouco, acho que uns 36 fizeram estágio, e desses 36, 21 querem trabalhar na nossa instituição. Então, a gente vai ter uma reunião com eles agora, nessa próxima semana, uma reunião com eles para definir o trabalho, como é que é e tal, e já vamos definir uma reunião para janeiro, onde eles têm esse prazo para ler o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, para que em janeiro a gente possa tirar algumas dúvidas que ficaram sobre o tratamento, e aí sim, eles já vão começar a trabalhar a partir da próxima semana, mas com depressivos somente a partir de janeiro, depois que eles tiverem lido o livro e tirado as dúvidas deles, para eles poderem aplicar o método, que não é difícil o método, mas a gente não quer simplesmente passar o método, primeiro se trata esplênico, você faz ativantes, vai intercalando com longitudinal geral, depois você aplica específicos calmantes no esplênico. A gente não quer passar o método apenas, a gente quer saber como é que esse método funciona. A gente não quer transformar eles simplesmente em papagaios que saem repetindo o que a gente disse, mas que eles entendam como é que esse método funciona. Por que o esplênico? De que maneira que o esplênico interfere nos outros centros de força, nos processos depressivos. A gente quer que eles entendam as coisas desde o começo, para não ficarem simplesmente repetindo o método, acreditando no método simplesmente porque está no livro ou porque eu falei. Então a gente quer que eles leiam, que eles saibam como é que tudo aquilo começou, de que forma é que determinados órgãos e centros de força estão envolvidos nos processos da depressão. Aí sim você vai poder aplicar com um pouco mais de segurança, sabendo por quê. É uma coisa que eu sinto falta no momento, dentre aqueles que se interessam pelo magnetismo espírita hoje, explicações. A gente encontra muitas pessoas que estão obtendo resultados fantásticos às vezes, resultados muito bons. Como você tratou? Eu tratei assim, 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 assim. Tá, de que maneira esse tratamento tem relação com essa doença? Aí o bicho pegou porque a pessoa não responde. E seria importante a gente entender os mecanismos. Como é que isso acontece? Jacó explica com relação à depressão. Quais são os meandros da depressão? Quais são os mecanismos que levam o esplênico a se descompensar? De que maneira que o esplênico acaba descompensando os demais? E daí por diante, ele explica esse mecanismo. A gente precisa fazer isso com relação às outras doenças. Então, nós temos pessoas que estão buscando descobrir maneiras melhores de tratar, sei lá, hipertensão, problema cardíaco, problema de circulação, e a gente precisa entender também como é que isso funciona na teoria.
não só a prática. De que maneira essa técnica resolveu esse problema? Por que que esse centro tem relação com essa doença? Numa sessão de sonambulismo, da gente estava... fiz uma pergunta, aliás, uma reunião de sonambulismo não, uma reunião mediúnica. Fiz a pergunta ao espírito e pedi a ele para me ajudar a desenvolver uma maneira de tratar o problema de circulação. E aí o espírito passou a técnica. Só que ele não tinha condições naquele momento de entender como é que aquela técnica funcionava. Testamos e funcionou. Testamos em outra pessoa, funcionou. Testamos na terceira e funcionou. Bom, a técnica está correta. Agora, como é que funciona isso? Por que num problema de circulação sanguínea eu vou tratar o básico? Quando fala em circulação do sangue, qual é o centro que a gente pensa logo? Cardíaco, né? O centro cardíaco. Mas ele mandou tratar o básico. Qual é a relação do básico com a circulação? Eu não vou dizer não, só vou dizer amanhã de manhã. Ele vai falar sobre isso, sobre tratamentos que a gente vai falar, direcionar as questões de cada doença. Falar sobre isso. Mas tem um porquê. Energeticamente as coisas não funcionam de maneira aleatória. Uma vez me perguntaram, então quer dizer que qualquer técnica cura qualquer coisa? Não, de forma alguma. Não é assim. Tem técnica certa para cada coisa. Agora, às vezes, eu posso usar uma técnica numa doença e curar. Outro vem com a mesma doença, usa uma outra técnica e cura. Essas duas técnicas diferentes. Mas a gente tem que ver se o princípio de funcionamento ali não é o mesmo. O princípio de funcionamento ali nas técnicas diferentes é o mesmo, adaptado a uma necessidade mais específica de cada doente, apesar da doença ser a mesma. Então, Jacó ele estabeleceu o TDM1, 2 e 3 para depressão. Quanto tempo eu vou ficar em cada um? Aí isso vai depender de cada doente, de cada doença. Aí não tem como determinar. Aí é a especificidade de cada doente. Você vai ter um doente mais grave, um doente menos grave. Você tem um doente que dá uma resposta mais rápida, o outro uma resposta menos eficiente. Então vai demorar mais. Então eu vou demorar mais tempo no TDM1 para passar para o 2. Em outro vou passar mais rapidamente. Em um outro você pode achar que vai ser rápido o tratamento ser demorado. No outro você achar que é demorado e vai ser rápido. Então depende, aí já são as condições específicas de cada pessoa, da gravidade de cada doença e daquilo que é específico do íntimo de cada um, que vai contribuir ou não com aquele tratamento. E aí eu não tenho mais como dizer. Então em um eu vou precisar atuar com mais demora, com mais tempo no esplênico. No outro eu posso aplicar um pouco menos de dispersões no esplênico, e vou obter um resultado tão bom quanto. Porém, por quê? Porque um estava mais grave, o outro estava menos grave. Então, qualquer técnica vai curar qualquer coisa? Não, longe disso. Longe disso. Assim não precisava de nada. Faz imposição de mão na cabeça e pronto, não precisa mais nada. E aí você resolve qualquer tipo de doença. E a gente sabe que não vai funcionar assim. Né? Que existe um princípio de funcionamento. E é esse princípio, esse mecanismo que a gente precisa conhecer e que eu sinto falta no momento. Daqueles que disseram assim, olha, curei tal doença com essa técnica aqui, tratando em tais centros. Tá, como é que isso resolveu? O que é que esse centro tem a ver com essa doença? Qual é a explicação que você tem para isso? Por que seu tratamento deu resultado? Se eu fizesse diferente, daria um resultado diferente ou alcançaria o mesmo resultado? Por quê? Então, esses porquês fazem falta. Porque se nós queremos que o magnetismo ele possa atuar lá fora, se estabelecer como uma terapia eficiente, uma terapia eficaz no tratamento das doenças, eu preciso ter uma teoria embasando ele. Se a gente perguntar a um médico, por que que você faz um catéter na pessoa que está com uma veia entupida? Ele sabe explicar por quê. Por que que você aplicou transversal no coração da pessoa? Ela tinha diabetes. Por quê? Ah, não sei, melhorou. Mas por que que você aplicou? Não sei. Qual é a relação do cardíaco com o diabetes? Não sei. Tem alguma relação? Não sei, mas eu apliquei e ele melhorou. Tudo bem, melhorou, ótimo, encontramos um caminho, mas a gente precisa agora saber por quê.
para que a gente vá aprendendo sobre nosso sistema fluídico. Nós temos as ciências da anatomia e da fisiologia que estuda arduamente o corpo humano, conhecer cada vez melhor o corpo humano, a estrutura física. Mas nós precisamos agora também aprender sobre essa estrutura vital, que é a ponta do iceberg do conhecimento do perispírito, porque é apenas a região mais densa desse perispírito. É só a ponta do iceberg, mas que a gente conhece pouquíssimo a respeito. Como é que funciona isso? De que maneira um centro interfere no outro? De que forma que ele interfere em determinados sintomas? Como é que essa desarmonia faz surgir determinado sintoma? Uma outra desarmonia surge um outro sintoma. Qual é a relação? Que relação a gente pode estabelecer nesses casos? Então, essa teoria a gente precisa desenvolver. Não é porque a gente vai somente dizer, olha, existe um sistema vital no ser humano, tá? Como é que ele funciona? Não sei. Então, vai ficar na base da crença apenas. E crença não convence. Crença não é ciência. Ciência é conhecer, é conhecimento, desenvolvimento de conhecimentos. A gente está ainda engatinhando nesse setor e a gente espera que que a gente vá conseguindo suprir essas lacunas de modo a estabelecer o magnetismo de forma cada vez melhor, cada vez mais confiável. Né? Porque ainda existem muitos que acham que magnetismo é sugestão. Assim como na época de Kardec, como na época dos magnetizadores clássicos, magnetismo é sugestão. Sugestão verbal, sugestão mental. Eu quero que a pessoa melhore, ela assimila a ideia que fluido não existe, e aí ela melhora. A ideia é essa que vigora lá fora. Por isso que deixaram o magnetismo de lado e surgiu a hipnose. Por desacreditar na existência do fluido. Então alguém disse, o fluido não existe, o que existe é sugestão. Eu sugiro à pessoa que ela vai ficar boa, ela acredita e ela realmente fica boa. E fluido não existe. E nós, magnetizadores, precisamos então mostrar que o nosso trabalho em cima da existência do fluido é real, que o fluido existe. E não há dúvidas. Há muita gente, os primeiros que conseguiram enxergar literalmente o fluido foram os sonâmbulos. Foram eles os primeiros a dizerem, realmente o fluido existe, eu vejo. Consegui ver. Então, várias experiências foram feitas com sonâmbulos nesse sentido. Por exemplo, você pegar várias garrafas com água, magnetizar uma dessas garrafas e pedir depois para o sonâmbulo identificar. Sonâmbulo em estado de transe sonambúlico, ele identificar. Ou ele conseguia enxergar o fluido, ele conseguia sentir o fluido em uma das garrafas, identificar certinho qual era a garrafa magnetizada. Pessoas que conseguem perceber o fluido saindo das mãos ou dos dedos quando estão aplicando. Outra pessoa que está do lado de fora conseguia enxergar o fluido na hora que o magnetizador está aplicando passe em alguém. Ele consegue do lado de fora enxergar os fluidos. Geralmente se enxerga o fluido algo como se fosse um pouco esbranquiçado. Não quer dizer que ele não tenha cor. Deve ter. Porém, muitas vezes é a limitação da visão que faz com que a gente enxergue tudo como se fosse esbranquiçado. Mas nem sempre o fluido é esbranquiçado. Então, às vezes ele tem uma cor específica, dependendo do teor, dependendo de quem é que está magnetizando. Esse fluido pode ter uma coloração diferenciada. Você ia falar alguma coisa naquela hora? Pode ser. Amanhã a gente fala. Só para não lhe deixar... Só para matar um pouco sua curiosidade. Que eu já vi que sua curiosidade está maior do que a dos outros. Só para matar um pouco sua curiosidade. O cardíaco, ele trabalha muito mais... Ele é responsável pela circulação sanguínea como um todo. Mas ele trabalha muito mais com a circulação arterial, enquanto que o básico trabalha muito mais com a circulação venosa, tá? Que é o retorno do sangue ao coração. Esse trabalho quem faz é o básico. Vamos dizer assim, é um trabalho, entre aspas, mais pesado que ele precisa executar. Um centro de vibração mediana não consegue realizar. O sangue arterial é fácil, se espalhar a partir do bombeamento do coração para o corpo é mais fácil do que esse sangue que tem que retornar
ao coração. Né? E aí o mecanismo é diferenciado, fisiologicamente falando, é diferenciado esse mecanismo. O básico seria mais responsável pelo retorno do sangue ao coração. Daí, e aí vem uma... Não quer falar isso amanhã. Mas aí tem uma coisa interessante. Muitas vezes, quando a gente tem algo no nosso corpo físico que não está circulando direito, alguma matéria física, orgânica, que não está circulando direito, se movimentando direito, muitas vezes isso é resultado de uma má circulação fluídica. Seja uma má circulação sanguínea, uma má circulação linfática, seja uma má circulação da matéria intestinal, pode ser reflexo de uma má circulação fluídica, consequência de uma má circulação dos fluidos. Precisando, então, regularizar, os fluidos circulem direito, para que o que é físico também consiga se movimentar como deve. Tá? Mas isso a gente fala amanhã. Tá, vamos às perguntas, então. Tem aqui, se alguém tiver mais, é só mandar para cá. Sobre a relação magnética. Como eu tenho a certeza que está em harmonia a relação magnética? Como eu sei que realmente está havendo a relação magnética? Ótima pergunta. Tá, vamos lá. Isso deve ser percebido através de um tato magnético. Olha só. Alguém pode fazer relação fluídica seguindo os magnetizadores clássicos. Como eu falei, nas obras tem várias técnicas lá que eles utilizavam. Podemos utilizar também o método de Jacó, onde a gente faz uma imposição da mão no coronário, imposição sem doação de fluido, porque o passo não começou ainda. Eu vou estabelecer a relação magnética, então eu simplesmente coloco a mão ali, e isso é um tato magnético. Eu vou sentir as vibrações, o campo energético da pessoa que está ali, envolvendo aquele centro de força. Isso é um tato magnético que eu estou fazendo. E eu vou perceber pelas reações sentidas se há ou não uma boa relação fluídica. Como é que eu sei? O que é que eu vou sentir? Eu posso sentir, por exemplo, umas alfinetadas na mão, é muito comum. Eu posso sentir uma brisa suave passando aqui pela mão. Eu posso sentir um calor mais seco ou mais úmido. Eu posso sentir dores nos dedos. Eu posso sentir uma contração na musculatura que pode até se estender pela mão. Eu posso sentir um formigamento, isso é muito comum. São sensações provocadas aí, no caso, por um contato de duas energias diferentes. Tá? Na hora que eu coloco a minha mão ali, naquele centro de força, a energia da minha mão está entrando em contato com uma outra energia diferente da minha. E isso vai gerar reações, e essas reações podem ser sentidas no tato magnético. Minha mão ali, estou percebendo, isso é um tato magnético. Dependendo dessas reações, é que eu sei se há ou não uma boa relação fluídica. Eu posso sentir uma repulsa, eu posso sentir que minha mão é como se tivesse um obstáculo, ela não conseguisse se aproximar do centro de força, da cabeça da pessoa. Às vezes é como se tivesse uma mola ali embaixo da mão impedindo. Outras vezes eu posso sentir como se minha mão estivesse sendo puxada para baixo ou repelida. Se eu sinto que minha mão está sendo repelida, esse é um sinal claro de que não tem uma boa relação fluídica ali. Não tem. Precisa ser estabelecida. Se eu sinto que a minha mão está sendo atraída, isso significa que há uma boa relação fluídica ali já formada. Se eu sinto coisas que não são agradáveis, como formigamentos, pontadas, contração na mão, dores, significa que não há uma boa relação fluídica, porque se houvesse, as sensações seriam agradáveis. Uma sensação de uma leve brisa que passa ali na mão, isso é muitas vezes sentido isso. Tá? Uma sensação de conforto, uma sensação de bem-estar. Agora, naqueles que têm pouca experiência, verifiquem isso com cuidado, porque às vezes isso ainda é sentido muito sutil. Tá? Pelo pouco desenvolvimento do tato magnético, às vezes a gente sente isso de uma maneira tão sutil, tão leve, que a gente pode confundir a falta de relação fluídica com uma boa relação fluídica. Tá? Então, atente bem para isso. Então, se você detectou que não tem uma boa relação fluídica, precisa estabelecer. Como? Deixa a mão ali e continua mentalizando a não doação fluídica. Só a mão que está ali, suas energias estão na sua mão, mas não vão ser doadas. E aí começa a mentalizar uma boa interação fluídica com a pessoa. Você pode fazer uma prece por ela. Você pode reforçar o seu desejo de ajudar aquela pessoa, de vê-la curada. E esses sentimentos positivos, essas ações positivas, tendem
a criar uma modificação nas minhas energias do magnetizador, tornando essas energias mais flexíveis, de modo que ele consegue interagir melhor com o campo alheio. E como é que eu vou perceber isso? Da mesma maneira, o tato magnético, minha mão continua ali e pode perceber as mudanças nas sensações. Então, se eu estava sentindo uma dor ali na mão, nas pontas dos dedos, um formigamento estranho, que não é meu, se eu estou sentindo ali umas pontadas, uma repulsão, isso deixa de existir. No momento em que se estabelece a relação magnética, isso deixa de existir. Então, minha mão começa a ser atraída para baixo, ou eu sinto uma sensação que é uma sensação muito mais agradável, de leveza na palma da mão. Ou tem pessoas que, quando se aproximam, que estabelecem esse contato, começam a sentir alguns mal-estares em si mesmo. E no momento que a relação se estabelece, esse mal-estar tende também a desaparecer. Você começa a sentir bem-estar. Tem pessoas que, às vezes, essa discrepância magnética é tão grande que, às vezes, a pessoa dá vontade do magnetizador sair dali. Isso é raro, mas acontece. No momento em que ele estabelece a relação magnética, isso desaparece. E agora ele sente vontade de ficar e de ajudar aquela pessoa. Tá? Então, há sensações percebidas aí na palma da mão que vão me dizer se há ou não a relação magnética. E se não há, para que eu possa aí estabelecer essa relação, e eu vou percebendo através da mudança nessas sensações. Aí eu percebo sim que há ali formada uma boa relação fluídica. A partir daí eu vou fazer o tato magnético no todo, né? Todos os centros, frente e costas, para começar a aplicação do passe. Ok? Fadiga fluídica. Como não doar energia demais, como não entrar em fadiga, como dosar essas doações para não entrarmos em fadiga fluídica. Tem um recurso que ajuda, que é a respiração diafragmática. Não resolve tudo, mas ajuda. A respiração diafragmática, vocês sabem o que é, né? Você respira sem encher o tórax, vai encher o abdômen. Porque os pulmões eles vão se expandir não para frente, eles vão se expandir para baixo. Então eles empurram o diafragma para baixo e isso vai gerar uma ampliação do abdômen, tá? Porque você vai encher seus pulmões com uma quantidade maior de ar. A respiração diafragmática ela é muito importante para os magnetizadores, porque é um bom recurso de ajuda. Na realidade, é a respiração correta que todos nós deveríamos realizar no nosso dia a dia sempre. Se a gente verificar o bebê, uma criancinha, a gente vai ver que ela respira corretamente pelo diafragma, e a barriguinha dela sobe e desce, sobe e desce. Porque ela respira, a gente nasce respirando diafragmaticamente. Depois o corre-corre da vida, o estresse faz com que a gente desaprenda e comece a respirar errado. A respiração que enche aqui o tórax, o que é que acontece? A gente está empurrando, os pulmões eles estão inflando para a frente, tendo que empurrar as costelas, e isso faz com que ele se expanda pouco. E aí a gente fica com um menor suprimento de oxigênio no pulmão. Quando a gente respira diafragmaticamente, o pulmão ele infla para baixo, fazendo com que ele tenha uma capacidade maior de receber oxigênio. Isso é muito bom para a saúde em todos os aspectos. Ajuda a relaxar, dá mais saúde para nós, coloca em nosso organismo uma quantidade maior de oxigênio, ajuda em todos os aspectos, serena a mente. Se você estiver nervoso, estressado, ansioso, respire diafragmaticamente, você vai ver como ajuda a relaxar. Né? Deixar a gente mais centrado, mais compensado, até fluidicamente mesmo. De que maneira que ajuda na fadiga fluídica, na dosagem das doações? Quando a gente respira diafragmaticamente, isso ajuda a controlar melhor as emissões fluídicas, o funcionamento dos centros de força, tanto para mais como para menos. Por exemplo, se eu estou com um centro de força que está doando de menos, a respiração diafragmática ajuda a equilibrar. Se eu tenho um centro de força que está doando demais, também a respiração diafragmática ajuda a equilibrar, para que haja uma dosagem de uma maneira mais correta, mas nem de mais, nem de menos.
Tá? Como é que eu sei? Como é que eu percebo se eu estou doando de mais ou doando de menos? Aí é tato magnético. Porque você deve doar aquilo que o outro está precisando receber, na quantidade que o outro precisa receber. Se eu não estou percebendo bem, se aquele centro está muito congestionado, pouco congestionado, então eu não sei se eu vou doar para ele ou só dispersar, ou na dúvida só disperse, não faça doação. Mas em algum momento você vai ter que doar, porque não dá para fazer o tratamento do começo ao fim só com dispersão. A dispersão ela vai resolver pouquíssimos casos, só com dispersão. A maioria dos casos a gente vai precisar concentrar, fazer doações fluídicas se a gente quiser resolver. Mesmo que a gente só comece dispersando, como é o caso da depressão, mas que mais adiante, em algum momento, eu vou precisar concentrar se eu quiser realmente resolver o problema. Então, só ficar em dispersão a vida toda não vai resolver. Então, como é que eu posso saber? Eu faço uma pequena doação no centro de força, faço um tato magnético. Percebo que ele absorveu aquele pouquinho de energia que eu coloquei. Bom, percebeu um pouco, então vou colocar um pouquinho mais. Faço mais um pouquinho de doação. Faço outro tato magnético, ele continua absorvendo. Então, posso doar mais um pouco. Não, agora já não estou absorvendo mais. Pronto, agora eu paro. Agora eu só disperso e pronto. Melhor do que fazer uma grande doação fluídica é você doar aos poucos, intercalando com transversais. Faz uma pequena doação, vai intercalando com transversais. Uma pequena doação, intercalando com transversais. E vai verificando pelo tato magnético como é que o centro está reagindo. Se ele está reagindo bem, se aquela energia está ficando ali acumulada, se você doou um pouquinho de energia, fez o tato, percebeu que ele não assimilou, mesmo aquele pouquinho, não faça mais doação. Disperse. Disperse bastante, porque ele está precisando de dispersão. No momento não dá para concentrar. Mas aí no caso da depressão, que precisa de muita energia, vai na água. Na água magnetizada. Então magnetiza para valer essa água magnetizada, porque no dia a dia ele vai bebendo, vai se energizando como ele precisa. Porque a água vai fazer o caminho inverso, não vai congestionar o centro de força. Porque a água vai para o estômago, o centro gástrico vai converter essa energia que você colocou na água e vai ser absorvida. Então ele vai receber aquela energia ali no sentido inverso, através do estômago. Então não vai congestionar o centro de força. Então ele vai receber a energia que está precisando inicialmente pela água magnetizada. Porque inicialmente o tratamento dele é só passos dispersivos. E isso vai servir para qualquer outro caso que fique na mesma situação aí de grave congestão fluídica. Tá? Kardec afirma que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Qual sua visão nesse sentido? A minha visão é a visão de Kardec. E qual o futuro da casa espírita nesse contexto? E aí está complicado. Realmente Kardec disse que magnetismo e espiritismo são ciências irmãs, de tão parecidas e tão próximas que estão, de tão semelhantes. O espiritismo seria um magnetismo espiritual, enquanto o magnetismo seria um espiritismo material. As duas coisas se casam perfeitamente. Os magnetizadores, eles estudavam os fluidos, a atuação dos fluidos na cura das doenças, a atuação dos fluidos nos mais diversos fenômenos anímicos. Kardec só escreveu aquele capítulo 8º sobre a emancipação da alma porque ele era magnetizador. Se ele não fosse, ele não ia colocar, não. Porque aquele conhecimento ele adquiriu como magnetizador. Porque todos os magnetizadores sabiam que era sonambulismo, êxtase, dupla vista, letargia, catalepsia, fenômeno de morte aparente. Todos eles conheciam esses fenômenos. Kardec conhecia porque era magnetizador. A grande questão é, os magnetizadores não tinham, até tentavam uma explicação a respeito desses fenômenos. Com o espiritismo é que a gente veio ter uma explicação melhor sobre os fenômenos de emancipação. Foi quando se começou a chamar esse fenômeno de fenômeno de emancipação da alma. Até então eram tidos como doenças, eram tidos como fenômenos patológicos. No livro do Puisegui,
memórias para servir à história e estabelecimento do magnetismo animal, Puisegui coloca o sonambulismo como sendo um estado patológico. Só os doentes serão passíveis de entrar em estado de sonambulismo, porque era uma ideia corrente na época. Tem um livro chamado Eletricidade Animal, acho que é isso, Eletricidade Animal, escrito por Petetan, que era outro magnetizador. Petetan era médico, e ele estudava como magnetizador, estudava o fenômeno da catalepsia. Para ele, a catalepsia era uma doença. Ele provocava o fenômeno magneticamente falando, mas para ele a catalepsia era uma doença, até hoje. Catalepsia, letargia são doenças, sonambulismo é doenças. Está dentro da classificação das parassonias. No DVD Sonambulismo, que a Erna Barros fez o documentário, ali tem os depoimentos de um médico, onde ele coloca como um transtorno do sono, sonambulismo, transtorno do sono. Kardec foi o primeiro a dizer que nenhum desses fenômenos é doença. Todos eles são fenômenos naturais de emancipação da alma. Kardec foi o primeiro a dizer isso. Inclusive mediunidade. Até meados do século XX, até finais do século XX, talvez, mediunidade era coisa de louco. Para muitos psiquiatras, a mediunidade era coisa que só louca que tinha. Mas Kardec, desde o lançamento do Livro dos Espíritos, que Kardec já dizia que mediunidade é coisa natural do ser humano. Então, muita gente, às vezes, chega na casa espírita, eu vejo espírito, eu queria tratar isso, que eu vejo, eu sinto os arrepios, eu percebo a presença do espírito, eu escuto eles falando. Diz, olha, isso não é doença, não tem como tratar. Trata-se de um desenvolvimento natural. O que a gente pode fazer é você aprender a lidar com isso. A gente pode tratar se isso está trazendo, se isso está lhe comprometendo com uma questão obsessiva, por exemplo. Aí nós vamos tratar a obsessão, mas não vamos tratar a mediunidade, porque mediunidade não é doença, então não vou tratar uma mediunidade. Agora, nós vamos lhe ajudar a lidar com esse fenômeno. Você vai estudar, você vai conhecer o fenômeno da mediunidade, e se você quiser, você vai aprender a usar isso em benefício próprio dos outros, para o seu crescimento pessoal e para ajudar a outras pessoas através dessa faculdade. Então, Kardec foi o primeiro que disse, não vai tratar, busca desenvolver. Daí as pessoas que tinham mediunidade natural, que é aquela que ocorre espontaneamente, o que Kardec disse? Vai tratar para isso acabar? Não, desenvolve e transforma em mediunidade facultativa, que aí vai servir, vai ter uma utilidade prática, vai ser útil para as pessoas. Desenvolve. A mesma coisa ele falou do sonambulismo. Sonambulismo natural não vai tratar, vai desenvolver. Transforma o sonambulismo natural magneticamente para transformá-lo em sonambulismo facultativo, sonambulismo magnético. Porque ele se torna facultativo, você tem o controle dele e vai ter uma ferramenta útil para seu próprio crescimento e para a ajuda às outras pessoas. Então, o que a gente busca fazer quando essas pessoas procuram a casa espírita é mudar a visão delas, não mudar a faculdade, mudar a visão delas com relação à faculdade, para que elas entendam que elas não têm ali um transtorno na mão. É um transtorno, muitas vezes, porque não está sabendo se usar, porque não sabe o que é, realmente causa certas dificuldades, até a pessoa ter aquela faculdade na mão, sob controle, buscando dar um sentido positivo para a faculdade, leva um certo tempo, dá um certo trabalho, mas é a melhor coisa que ela pode fazer. Ao invés de fazer um tratamento tentando se livrar de uma faculdade que é natural. Então, magnetismo e espiritismo são ciências irmãs. Infelizmente, o movimento espírita em geral não pensa dessa forma, infelizmente. Como é que será o futuro do espiritismo nesse sentido? Difícil dizer. Mas se continuar no caminho que está, será dos piores possíveis. Se a gente prestar bem atenção, a gente vai ver que o espiritismo está se tornando uma crença. Deixou de ser ciência há muito tempo, porque não se faz ciência espírita. Deixou de ser há muito tempo. Tornou-se uma religião só.
Se a gente chegar lá fora, de fora do Espiritismo, perguntar a qualquer pessoa o que é o Espiritismo, é uma religião. Ninguém vai dizer que ele é filosofia, muito menos ciência. Todo mundo vai dizer que é uma religião. E aqui vai um pensamento que é meu. Eu penso que sem ciência espírita não há transformação moral. A gente precisa do Evangelho, lógico, ele é a base da nossa transformação. Mas sem a ciência espírita, esse Evangelho é apenas uma crença, e crença não transforma as pessoas. Porque a crença é algo que eu simplesmente acredito, o outro pode não acreditar e não vai mudar em nada, mas uma ciência, ela tem um status de verdade. Uma religião, não. Uma religião, alguém acredita, o outro não acredita, não quer dizer que seja verdade, que seja mentira, não muda em nada. Mas uma ciência, ela tem um status de verdade. Então, se uma ciência comprova a existência do espírito, comprova a existência das relações do mundo espiritual com o mundo físico, eu posso até não acreditar, mas eu estou indo contra uma verdade, está provado. Mas quem pode estabelecer uma prova de uma realidade? Não é a religião, é a ciência. Quando Kardec disse que o Espiritismo era uma ciência de observação, ele sabia disso. Ele sabia que a transformação só se faria através dessa mudança de pensamento a respeito das coisas. Eu preciso pensar diferente para eu ser diferente. Eu preciso ter convicção a respeito do ser espiritual que eu sou. Sem essa convicção não tem transformação. Dentro do pensamento materialista, a caridade não faz o menor sentido. Para que eu vou me cansar ajudando os outros, me sacrificar pelos outros, se eu vou morrer e vai se acabar e não tem recompensa nenhuma? Não faz o menor sentido. Mas se eu consigo provar que nós somos espíritos, que continuamos vivos após a morte, fazer o bem ao próximo faz todo sentido. Porque a recompensa, se ela não vier agora, vai vir depois. De alguma forma ela vai vir. O que eu fizer em benefício do outro, eu estou fazendo em benefício de mim mesmo. Se essa recompensa não vier nessa vida material, vai vir na vida espiritual, mas ela vai chegar. Uma coisa me leva a outra. Se eu não tenho a convicção de que eu sou um espírito, eu vou dar a maior importância às coisas da matéria, porque essa eu sou convicto, eu sei que existe. Então eu sei que eu tenho um corpo físico, eu não tenho a menor dúvida. Não é uma crença, é uma convicção. Eu sei que eu tenho um corpo material que tem as suas necessidades de repouso, de alimentação, de cuidados. Eu sei que tem. Daí eu cuido dele. Se eu tenho a convicção, a certeza de que eu sou um espírito, eu vou cuidar desse espírito, porque eu sei que ele existe. Alguém chegou para Carl Gustav Jung, que é o criador da psicologia analítica, e perguntou para ele, num programa de televisão, o senhor acredita na existência de Deus? E ele respondeu mais ou menos assim: é difícil para se responder essa pergunta que você fez, porque eu não acredito, eu sei que ele existe. Então, saber que existe e acreditar é muito diferente. Se eu sei que eu sou um espírito, eu tenho certeza, ou seja, eu tenho fé. Mas se eu apenas acredito, é uma crença. E essa crença ela pode ser abalada por outras convicções. E se eu tenho apenas uma crença na existência da alma, isso não me transforma, porque entre algo que eu duvido e algo que eu tenho certeza que é a vida material, eu vou me dedicar a minha vida àquilo que eu tenho certeza que é a vida material, que essa eu sei que existe. Eu sei que eu tenho que cuidar do corpo, mas eu não sei, talvez eu tenha um espírito, não sei se tenho, se não tenho. Nessa dúvida aí, a gente já está com a fé abalada. É como uma casa construída sobre a areia, não tem fundamento. Vem a primeira tempestade, aí um parente desencarna, a pessoa desaba em desespero. É uma casa construída sobre a areia, não tem um fundamento firme, sólido, para sustentar. Tem muito espírita que tem medo da morte. E isso é um bom termômetro para a gente medir até que ponto nós acreditamos que somos espíritos.
Porque se eu tenho medo da morte, é porque eu não tenho certeza da vida espiritual. Se eu tenho certeza da vida espiritual, eu não vou ter medo de ir para um lugar que é melhor do que esse. Por que eu vou ter medo? Se eu sei que eu sou um espírito, por que eu vou temer ir para o meu lar, que é no mundo espiritual? Ter uma vida, um ambiente que é muito melhor do que esse aqui, onde as minhas faculdades espirituais são muito mais amplas do que aqui. Então, por que eu vou me prender e querer ficar nesse mundo aqui material, se eu sei que existe a vida espiritual? Mas se eu tenho dúvidas ainda, aí vem o medo da morte. Por quê? Porque eu não quero deixar aquilo que para mim é certo, que é o corpo físico, que é a vida da matéria. Então, se a gente observar, nós estamos indo nesse caminho no Espiritismo, no caminho de uma crença, onde as bases da convicção espírita estão cada vez mais longe. Por isso que dizem que o Espiritismo anda superficial. Acho que é por causa disso, por falta de convicção das coisas, daquilo que nós somos, dos objetivos primordiais do Espiritismo, mostrar quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o porquê dos sofrimentos. Esses são os objetivos principais do Espiritismo, nos responder a essas questões. Se ela não está respondendo para a gente isso, porque realmente está superficial. Mas o problema não é com o Espiritismo. O problema somos nós. Estamos buscando ou não estamos buscando? Ou como é que nós estamos buscando esse Espiritismo? Um Espiritismo onde a gente não pode praticar a caridade e ajudar uma pessoa a se livrar de sua doença. Não pode, porque é algo material. Então a gente também vai ter que eliminar um monte de outras atividades dos centros espíritas, como campanhas do agasalho, campanhas da sopa, campanhas que distribuem cestas básicas. Não é isso também, não é visando ao corpo? Por que eu posso distribuir cestas básicas para alguém que está com fome, mas eu não posso tratar a doença de alguém que está doente? Por que eu não posso? Não é tudo aí material também? E se junto com o tratamento dessa doença eu dou o esclarecimento espírita para essa pessoa tratar também o seu espírito, não estou fazendo melhor ainda? E o que é que eu faço com a frase de Jesus que disse que era para eu ir curar? Então a gente vê que certas coisas não têm muito lógica, né? E temos encontrado bastante coisa no Espiritismo atualmente que não tem muita lógica. E se o caminho continua por aí, eu não sei qual é o futuro do Espiritismo, mas se continuar seguindo por esse caminho, acredito que o futuro dele não é dos melhores. Sobre a limpeza energética, quando o magnetizador faz o tratamento em alguém que superficialmente dizendo está com energias doentes ou desqualificadas, corre-se o risco de levar consigo estas impurezas? Corre-se, tem um risco. Mas se a gente sabe utilizar bem os fluidos, as técnicas, a gente anula esses riscos. Um médico ele vai atender uma pessoa que tem um problema que é infeccioso, que é transmissível. Ele sabe o que é aquela doença, ele sabe que é contagiosa, mas ele sabe como se prevenir para não ser contaminado. Ele não vai deixar de tratar. Ele vai usar de recursos para sair daquela faixa de risco, para ele não ser contaminado junto, né? Já basta um doente, ele está ali para tratar o doente, não está para ficar doente junto. Então, se o magnetizador ele sabe como usar as técnicas, principalmente técnicas de dispersão. Às vezes, por exemplo, quando a gente faz uma imposição de mãos muito longa, a mão que doa é a mesma mão que capta. Você pode acabar captando energias do doente. Então, usa as dispersões. Terminou a doação, qualquer doação, terminou de fazer a concentração fluídica, faz a dispersão correspondente no mesmo local. Fez uma concentração no gástrico, depois disperse com transversal. Fez uma concentração longitudinal, depois disperse longitudinal. Fez ativante, concentrou ativante, então disperse ativante também. Concentrou calmante, disperse então calmante, que é os correspondentes dispersivos. Assim você evita, você está carregando consigo fluidos que não lhe pertencem, que podem não lhe fazer bem.
Então, usando corretamente as concentrações e as dispersões, usando bem as técnicas, a gente acaba anulando esses riscos, então ajuda a outra pessoa sem se prejudicar. Os nadis podem ser os meridianos que o hinduísmo fala? Sim, em parte sim. A gente percebe que se fala dos meridianos em determinados locais, etc. e tal. Acredito que os nadis vão além deles. Há uma quantidade bem maior dessas ligações energéticas, desses canais energéticos espalhados pelo corpo fluídico, pelo corpo perispiritual. A pessoa que está em tratamento necessita também, no dia do tratamento, se abster de alimentação mais leve. Acredito que é o contrário, né? Se abster de alimentação mais pesada. Acredito que sim. Principalmente nos momentos mais próximos. Mas veja bem, você vai gastar energia. Você vai fazer esforço físico. Então você precisa de energia. Jejum, não. Faz uma alimentação que lhe dê as condições energéticas suficientes e necessárias para você exercer o trabalho. Eu gosto muito, por exemplo, eu vou fazer o trabalho, então vou me alimentar antes de ir, mas não vou me alimentar muito. Eu deixo para completar minha alimentação quando eu retornar para casa, quando eu terminar o trabalho. Tá? Então eu nem vou de estômago vazio, nem vou também panturrado de comida. Porque aí eu vou dar mais trabalho para o gasto, ao invés de ele estar usinando energias para doação, ele está usinando energia para digestão. Então eu vou acabar acarretando, dando a ele solicitando dele um esforço duplo, né? Um esforço redobrado de trabalho. Qual a relação entre o despertar da Kundalini e o fluxo-refluxo de energias? A Kundalini é um refluxo, mas não é desse refluxo aqui que nós falamos aqui. A Kundalini é uma energia específica, trabalhada pelo genésico, é uma energia bastante densa, e que geralmente essa energia se transfere para os centros superiores naturalmente. Não deve ser provocada essa transferência de energia, se transfere naturalmente para os centros superiores, quando o indivíduo consegue sublimar as suas energias genésicas, sublimar-se sexualmente. Sublimar-se sexualmente não é simplesmente deixar de fazer sexo, é deixar de ter desejo sexual, é diferente. A pessoa que sublimou as suas energias genésicas é uma pessoa que não sente mais o menor desejo sexual. Ele pode continuar exercendo a sua sexualidade, porque sexualidade não é apenas prática sexual, né? Vai além disso, mas ele não sente mais o menor desejo de ter uma atividade, uma prática sexual. Então essas energias estão ali mais para quê? Se transferem para regiões superiores, onde vão ser utilizadas de outras formas, do intelecto, da prática da caridade, vão ser utilizadas para o falar do bem, das coisas boas. Mas não devemos confundir, porque tem pessoas que não têm desejo sexual, mas por questões psicológicas ou às vezes mesmo físicas. Não é por sublimação, tá? Há certos problemas psicológicos onde o indivíduo deixa de sentir qualquer desejo sexual, ou algum problema físico que pode levar a isso também, tá? É diferente na sublimação. A pessoa não tem qualquer problema físico ou psicológico nessa área, mas ele não sente mais qualquer desejo sexual. Então essas energias se deslocam da região genésica para a região superior, onde vão ser utilizadas em outras atividades, em outras condutas através dos centros superiores. Tá, a última então, que é a última mesmo. Magnetização à distância ou irradiação com a eficácia pode ter uma eficácia muito boa se for bem feito. Para você fazer uma magnetização à distância, uma irradiação, você tem que combinar com o outro, com o doente. Não é um trabalho que você vai fazer isolado, é um trabalho de dupla. É você e o doente. Então, combina o horário, tá? Onde ele vai ter que, os dois vão ter que acertar e ter esse compromisso. Né? Faz uma higienização mental, seja por uma prece, por uma leitura. Os dois se preparam, um para enviar o fluido, o outro para receber.
tá? Então, é um trabalho de irradiação, ele é feito pelos dois, não é só por quem envia, também por quem recebe, tá? Então, tem eficácia, sim, em muitos casos. Não poderia dizer que vai solucionar todos os casos, poderia se fazer à distância, mas muitos casos podem ser resolvidos assim, tá? Com a irradiação. Porém, tem que ter o compromisso dos dois lados, fixando dia e horário certinho para esse tratamento acontecer. Ok?